Olá, boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar comigo, contigo, conosco, possa fazer parte desse momento em que vamos falar um pouquinho sobre a sua palavra. Porque se eu estivesse sentada aqui falando somente sobre as minhas palavras e as minhas convicções e as minhas experiências, de nada adiantaria. Agora, se o Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que desceria, usar-me, estiver em mim, nas minhas palavras, então vai sair virtude. Então, esse Espírito Santo vai até onde você estiver. É Ele que conhece cada ser humano, cada problema, cada necessidade. É Ele. Nada é o acaso. Nada é o acaso. É Deus. É o Espírito Santo que peleja por nós e que está conosco e que prometeu que estaria conosco até o findar de nossos dias aqui nesta terra. Então, eu estava pensando aqui sobre ser corajoso e ser medroso. Há um imenso vazio entre ser medroso e ser corajoso. Pense. Estava pensando, por exemplo, quando enfrentamos problemas sérios, problemas de doença, problemas de infidelidade, problemas de desemprego, problemas com os nossos filhos. Então, como lidamos? Somos corajosos e vamos até, sentamos com o mesmo e lidamos com o problema, vamos até Deus e comunicamos e falamos, ou usamos de outras formas para camuflar aquele problema e resolver outra hora. Por exemplo, buscamos o álcool, vamos tomar uma cerveja para esquecer. Vamos usar uma droga para esquecer daquela situação. Vamos atrás de prostitutas para ter momentos de prazer, para esquecer daquela situação. Isso são coisas de gente com medo, medrosos. Os corajosos, não. Os corajosos são aqueles que enfrentam sem paliativos. Enfrentam sem sobriamente, enfrentam sobriamente. Porque veja bem, o nosso sistema, espera ali fora um pouquinho, meu filho. Veja bem, o nosso sistema, Deus fez perfeito o nosso sistema corporal. E assim que detectamos algum problema, ele libera um hormônio cortisol, hormônio de estresse. Só que esse hormônio ele favorece para estarmos meditando para ver como que vamos resolver determinado problema. Só que se camuflamos isso que estamos vivendo, o que acontece? Não acontece nada. O problema continua ali. E você só teve alguns momentos
de alucinação ou em alguns momentos de prazer e logo o problema continua ali. Pense, raciocine. É algo que muitos de nós já fizemos ou estamos fazendo e que realmente é algo que é irracional. Porque o racional é você manter a tua mente sóbria, enfrentar aquela situação, aquela indisposição, aquele momento ruim, ficar triste, ficar com raiva, tudo bem. Isso vai ajudar na resolução dessa questão. Olha só como Deus fez perfeito. Então, somos medrosos ou somos corajosos? Enfrentamos nossos problemas ou usamos paliativos para esquecer nossos problemas? Pedro, olha só Pedro, olha a coragem de Pedro. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, o que Pedro fez? Senhor! Todos eles ficaram assustados. É um fantasma. Pedro disse: Senhor, se és tu, que eu vá até ti. Olha a coragem de Pedro. E os outros? Com medo. Com medo. Nem fizeram parte da história. Porque os medrosos não fazem parte da história. Os corajosos deixem o seu nome gravado. Então Jesus disse: venha Pedro. E lá foi Pedro. E andou sobre as águas. Ficou com medo depois? Não acreditou que aquilo estava acontecendo? Estava pensando que era uma alucinação? Ok, mas o primeiro passo, a coragem, foi. Acho que foi o único homem que andou sobre as águas. Pedro. Coragem. E seu nome está na Bíblia. A coragem de Pedro. Foi, enfrentou. Só estava lembrando também da mulher do fluxo de sangue. Aquela que a gente vê em Mateus, que ela sofria com essa doença de fluxo de sangue há 12 anos, que não parava. Então pensa como aquela mulher era fraca. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E que Jesus curava. E que Jesus batizava. E que Jesus expulsava demônios. Ela mesmo fraca. Porque pensa uma mulher com 12 anos. Eu fico 3 dias sangrando. E me sinto muito fraca, às vezes não tenho vontade nem de caminhar uma quadra até o mercado. Mas aquela mulher creu. Creu e teve coragem. Por quê? Porque Jesus, ele estava ali como o Senhor. Todos estavam atrás dele. A Bíblia diz que era uma multidão o seguindo. Então, quem era aquela mulher que naquele tempo mulher nem era tido como gente, era uma mulher. É simplesmente uma mulher. Não, ela teve coragem. Eu penso que ela se vestiu e disse: Jesus vai passar por aqui? Jesus e os seus discípulos estão passando? Então, lá vou eu. Fraca mesmo, mas eu vou chegar até ele. E vou tocar nas suas vestes. E lá ela foi. Caminhando, e passou por um, e passou por outro, e passou por outro, e passou por outro, e aqueles homens grandes não estavam
deixando ela encostar em Jesus. Jesus era o Senhor. Jesus era o Senhor. E de repente, ela encosta nas vestes do Senhor. De repente, ela encosta nas vestes do Senhor. Na mesma hora, o Senhor Jesus para e diz: de mim saiu virtude. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Pela fé dela saiu virtude do nosso Senhor Jesus. E naquele momento ela foi curada e começou a o seguir. Glórias a Deus. Foi corajosa? Então, e nós? Somos medrosos ou somos corajosos? Vamos deixar o nosso nome escrito em livros e firmados, ou vamos passar assim nessa terra como alguém que simplesmente não lidava com seus problemas e mascarava os seus problemas, deixava para resolver outra hora, ou ia ali e resolvia? Pedia para Deus se não tinha força e resolvia, mas não usava paliativos, mantinha a mente firme e com lucidez, como o Senhor nos ordena: sejais sóbrios. Por isso Ele nos ordena: sejais sóbrios, porque sóbrios, Satanás não tem poder contra nós. Porque somos fortes, sejais sábios. Sábios e sóbrios. Um beijo. Fiquem com Deus.